Obrigado, Yasmin. Então, antes já está botando aí para gravar nossa aula. Bem, então, nossa lição vai ser a lição 11 e a lição 14. Vocês vão me perguntar por que pulou a 12 e a 13. Elas vão ficar para para próximas aulas. É assim que tá linkado essa. Acho que na verdade, uma tem a ver com a outra, né? Então, por isso que foi definido assim. A gente vai falar sobre Mateus 24, de 32 a 34, bem pequena, tanto essa como a outra parábola, né? E aí a gente pode ver nessa figura que nós temos uma figueira, né? Já falamos dela em outra parábola que o Salvador ensinou, só que era daquela que ele chegava e não tinha fruto, né? E aí que se arrancaria e jogaria fora. Essa aí a gente vai ver uma outra situação. Então, o nosso tema que a gente vai abordar, na verdade, central dessa parábola é: ninguém sabe o dia nem a hora da segunda vinda do Senhor, mas ao prestarmos atenção e reconhecermos os sinais dos tempos, podemos saber que a época está próxima, né? Então, obrigado, Yasmin. Agora sim, consigo ver você melhor. Então, essa parábola ela tem a ver, foi pequena, mas ela tem a ver com a segunda vinda e a nossa preparação, tá? Então, a gente já conhece algumas coisas sobre a segunda vinda, então por isso que ela vai ser bem rapidinha e eu elaborei aqui algumas coisas. Deixa eu só passar aqui. Irmão, eu não sei se é alguma coisa, mas você está tampando uma parte da apresentação. É? Está Espera aí. aparecendo você duas vezes, tanto lá em cima quanto aqui embaixo. Então, espera aí, que a minha só está normal. Eu acho que é porque eu coloquei numa outra configuração. Eu vou Mas rapidamente. isso daqui de Mateus está dando para ler agora, mas, por exemplo, aquela outra frase amarela não dava para Não ler, deu, estava né? tampando. Então, peraí, já sei o que aconteceu. Deixa eu sair daqui. Vou entrar de novo. Ah, já sei. Quando já é o seu ramo, se torna tenro e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa é uma figueira, né? Na, na época do verão, né? Na verdade, outono, normalmente elas ficam assim, bem seca, é, sem nada, sem folha, sem nada, sem fruto, sem nada. Mas estão vivas, né? Porém, nesse estado aí. Só que essa parábola, aí aqui é ela já, né? Na sua estação, né? Que a gente pode, que, né, os produtores vão lá e começam a colher os figos e tudo. Então, esses são momentos em que, quando a gente lê essa parábola, a gente pensa que quando está nessa estação, quando está na primeira lá, o negócio está longe, não tá, pode, acho que lá nos primórdios, a gente podia considerar essa figueira essa primeira figura aí. Só que já quando o Senhor citou ela, já explicando o futuro também, e aí é quando ela já estivesse nesse estado aí, ela já estaria pronto, né? Era para a gente já ficar atento que a segunda vinda, né? Essa preparação nossa, ela já estaria que está acontecendo com certeza. Então, alguns sinais a gente
pode aprender através de várias coisas que o Salvador ensinou nas Escrituras. A gente pode ter certeza aonde nós estamos, né? Vou passar. Então, a gente sabe que esse é um dos motivos pelos quais eu e vocês, nós nos esforçamos tanto, né? Para quando o Senhor vier, para quando se cumprir essa profecia, a gente esteja seguro, né? E aí, existem 3 sentidos nossos importantes que as Escrituras citam. Um é esse daí, tá? Nossos olhos, né? Nossa visão. O outro é a audição. Não sei se vocês vão concordar. E o outro é o coração. Vocês conseguem, Yasmin e Juliana, fazer uma relação entre os 3? Por que é citado esses 3? E o que ele tem a ver com assim, essa preparação nossa, essa esperança de que a segunda vinda vai chegar e a gente quer estar... O que esses 3 sentidos... Porque existem outros, né? Mas esses 3 aí, eles são importantíssimos. E é o que as Escrituras falam sobre os olhos, os ouvidos e o coração. Mas o que eles têm em relação? Você tem uma ideia? E a gente depois vai ler uma escritura para a gente esclarecer isso. Eu acho que, resumindo, talvez seja isso, eu não tenho certeza, mas os nossos olhos vão ver os sinais, né, da segunda vinda do Senhor. E a gente precisa também escutar a palavra do Senhor, e tem aquela escritura que fala sobre que as pessoas se aproximam do Senhor só com os lábios e não com o coração. Então, a gente precisa se aproximar do Senhor, porque a gente tem que seguir os mandamentos do Senhor, não por medo ou por obrigação e essa coisa toda, mas porque a gente ama Ele, né? Então, ama Ele de todo o coração para segui-lo. Então, eu acho que talvez faça essa relação. Pode não ser exatamente essa pergunta, mas eu penso mais ou menos assim. E o coração? Hein, Juliane? E o coração, Juliane? O que o coração tem a ver aí com essas coisas que a Yasmin falou? Tá perfeita. E o coração entra onde nisso aí? Tem uma ideia? Vou botar a escritura, até mesmo por causa do nosso tempo, para a gente esclarecer isso. Juliane, lê para nós, por favor. Para aqueles que têm olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para sentir, mais do que nunca devemos enfrentar a realidade de que estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Jesus Cristo. É verdade que grandes dificuldades ainda aguardam os que estarão na terra em seu retorno, mas a esse respeito os fiéis não precisam temer. Bem, viu só? Então, como a Yasmin falou, os olhos realmente para a gente ver os sinais e tudo, o ouvido para a gente ficar atento e o coração para a gente sentir, né? Porque nada melhor do que o nosso coração para a gente sentir. A gente só está aqui hoje porque a gente sentiu lá dentro do nosso peito que o sentimento sobre as verdades do Evangelho elas estavam chegando até nossos corações, né? Então, a gente tem... É por isso que esses 3 sentidos, eles estão super ligados a tudo que nós fazemos e a tudo e aquilo que a gente está ali, está à nossa frente, né? Yasmin, lê para a gente, por favor. Quando o Salvador retornar, ele virá com poder e glória para reivindicar a terra como seu reino. Sua segunda vinda marcará o início do milênio. A segunda vinda será uma época de medo e lamentação para os iníquos, mas um dia de paz e triunfo para os justos. O que vocês acham? Por que o Senhor colocou assim? Muitas pessoas pensam muito forte, né? Esse medo para lamentações para os iníquos.
Isso lembra alguma passagem nas Escrituras que vocês conseguem recordar agora que retrata essa, esse medo, esse desespero, ou uma preparação? Tem alguma uma parábola, por exemplo, que nós já até falamos um pouco sobre ela, e a gente vai até falar, acho que na próxima lição, a gente vai falar sobre essa parábola, né? Uma que eu lembrei agora também. Eu acho, irmão, que esse é o nosso tempo de preparação, né? A gente está aqui para se preparar para a segunda vinda do Senhor, fazer tudo o que a gente puder para a segunda vinda dele. Eu acho que se assemelha muito com a parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens, elas eram 10 e só 5 prepararam azeite lá, levaram para o esposo e tudo mais. E as outras não. E quando elas bateram na porta esperando essa misericórdia do Senhor, ele disse que não reconhecia aquelas pessoas. Então, eu acho que isso se assemelha muito conosco. Eu já cheguei a pensar, mas o Senhor é tão misericordioso, essa pessoa, se ela se arrepender e tudo mais. Só que o Senhor é um Deus de justiça, né? Não seria justo com todos aqueles outros que se arrependeram constantemente, que procuraram seguir ao Senhor, diferentemente dessas pessoas que deixaram para o último dia. Então, esse é o nosso tempo de preparação. E será muito bom, né, se todos nós cumprirmos todas as coisas que são necessárias para chegar nesse dia. Porque imagina que deleite vai ser, né, encontrar com o nosso Pai e viver um tempo de paz. Depois de tanta turbulência e tanto problema. Então, eu acho que é isso que deve ser o nosso desejo principal. Obrigado. Muito bom. Gostei demais. É sim. E a segunda vinda, ela vai vir para ambas as partes, né? Como você falou aí na parábola, citou muito bem ela. A gente só precisa é, estar no lado certo, né? No melhor lado. A gente não está, né, lamentando depois ou sentindo medo, né? Muito bem. Juliana, lê para nós o que é o de Christoph Golden Jr., dos 70, na conferência de 2021 ele falou. O Senhor declarou: pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Espírito Santo por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão um dia. Bem, né? Juliana, quando ele fala aqueles que são prudentes, você concorda que nós podemos lembrar também de novo das 10 virgens, das 5 virgens prudentes? Acho que sim, não. Podemos, né? Elas fizeram tudo aquilo que foi preciso para que elas pudessem se sentir seguras, né? Quando o noivo chegasse, elas estariam todas ali com tudo que elas precisavam, né? Elas ouviram, elas viram e elas sentiram, né? Por isso que elas foram, né, bem-vindas. Doutrina e Convênios 45, de 57 a 59, tem uma promessa para aqueles que forem imprudentes, né? Não serão lançados e suportarão o dia da segunda vinda. E aí Yasmin vai ler para a gente. Uma das promessas, Yasmin. É para eu abrir aqui, né, Doutrina e Convênios, rapidinho. Ou é para ler essa parte de Não, baixo? é essa parte aí, essa já é a escritura, é Ah, tá. versículo 57. E a terra ser-lhe-á dada por herança, e multiplicar-se-ão e tornar-se-ão fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação. Muito bem. E a Juliane lê a outra promessa. Porque o Senhor estará em seu meio e sua glória estará sobre eles. E ele será. Eu só não consigo ver essa parte de baixo. E ela será seu rei e seu legislador. Ah, Essa aí, isso mesmo. Eu acho que cortou para vocês aí. Olha só, que bacana, hein? A terra ser-lhe-á dada, ou seja, nós teremos por herança, né? O Senhor ali vai... E nossos filhos poderão crescer, olha aí, sem pecado, já para a salvação.
essa a era milenar, né? Isso é uma bênção, já é um motivo muito grande, né, para a gente ser prudente hoje, para que esse dia a gente esteja, né, nossa geração esteja bem amparada. E a outra promessa é que hoje muitas leis são elaboradas, né? Nossos legisladores aí eles estão elaborando cada vez mais leis e muda ali, muda aqui. Mas quando o Senhor reinar, quando ele tiver com sua glória, aí fala que ele será o nosso rei e o nosso legislador, ou seja, a lei, ele vai elaborar as leis, ele vai determinar e a gente vai ter certeza que as coisas vão correr unanimemente para todos, né? Vai ser pela boa causa. Isso é um outro conforto que vai nos dar, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu me sinto muito confortável quando eu penso na justiça que o Senhor, ele, quando tiver a era milenar, ele vai tratar todos por igual, né? Não vai ter nem questionador, eu acredito nessa época aí, questionar uma lei que ele for, né, elaborar ali para o milênio, né? Talvez vai ter outras exigências aí a gente precisa entender isso muito bem. Deixa eu adiantar aqui. A presidente Nelson nos ajuda também a entender isso bem melhor. Juliana já leu. Yasmin, manda ver aí para nós. Em nossa preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo, apresento uma observação vital e reconfortante para os fiéis, tirada do profeta Amós do Velho Testamento. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Com esse espírito, o profeta atual do Senhor para o mundo, o presidente Russell M. Nelson, deu-nos este recente conselho inspirador. Bem, foi. A Juliana. Vou continuar? A Juliana pode ler para nós. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de arrependimento. Graças à expiação do Salvador, seu Evangelho nos convida a continuar mudando, crescendo e nos tornando mais puros. Este é um Evangelho de esperança, de cura e de progresso. Portanto, o Evangelho é uma mensagem de alegria. Nosso espírito se regozija a cada pequeno passo que damos. Bem, né? Ou seja, cada passo que a gente dá é em direção a ele. Então, se eu e você, quando é que vocês têm algum exemplo de alguma coisa, algum passo que a gente possa dar que a gente não vai estar direcionando ao Salvador? Por exemplo, hoje nós conhecemos já muito bem muitos princípios, as doutrinas, os convênios que nós já fizemos. Mas quando é o momento que vocês pensam assim que a gente pode estar dando um passo e a gente não está indo em direção ao mestre que está só ali, ele está no caminho, mas de vez em quando ele olha para trás para ver se nós estamos junto com ele, né? Mas só que às vezes a gente dá alguns passos que isso às vezes nos distancia ou a gente fica muito para trás. Tem alguns passos que a gente pode dar, não que a gente esteja dando, mas a gente pode correr o risco de dar hoje em dia. Irmãos, pode repetir a pergunta que eu tive que responder um negócio aqui no WhatsApp, eu acabei, Tá bom. Ó, saiu a minha atenção. a citação fala, né, que o Evangelho de Jesus Cristo é um arrependimento de. Opa, deixa eu ligar aqui. Né? É um evangelho de graça, né, graças à expressão dele, é um evangelho que continua nos ajudando a mudar. Mas só que essa mudança ela vem cada passo. Então, nós já fomos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, nós já fizemos convênios no templo que nos qualifica a herdar reinos, principados, glória, não é isso que a gente aprende lá? Só que, em alguns momentos da nossa vida, a gente pode dar alguns passos que faz com que o Salvador olhe para nós, a gente não está na mesma linha, no mesmo foco que ele. Que passos seriam esses, por exemplo? Passos em que a gente não está na mesma linha que o Salvador, é isso? Isso.
pelo conhecimento que nós já temos do Evangelho, a gente está dando alguns passos que a gente vai em direção a ele, certo? A gente continua fazendo os convênios, indo ao templo, à igreja e sacramento. Mas quando é o momento que vocês sentem que vocês não estão na mesma linha, ou a gente pode não estar nessa companhia dele, assim, no mesmo caminho? Eu acho que quando a gente faz mais escolhas, né? Por exemplo, deixa de fazer algumas coisas que são simples, digamos assim, aí acaba afetando o nosso espírito, como deixar de ler as escrituras, fazer oração, frequentar a igreja. Eu acho que Coisas quando a simples, né? gente não ia ao templo, que agora é próximo da gente, né? Eu acho que todas essas coisas, elas nos afastam do Senhor e nos tiram da mesma linha que Ele. Isso aconteceu até comigo recentemente sobre o templo, né? Eu acho que pelo fato de ele estar tão perto, às vezes a gente fica, amanhã eu vou. E depois da manhã eu vou, na semana que vem eu vou. E a gente acaba não indo. E eu fiz as contas que já fazia mais de um mês que eu não ia ao templo, há uns meses atrás. E aí eu falei, nossa, que isso, o templo está bem aqui, tem uma recomendação ativa aí, o que está impedindo, né? É justamente isso, às vezes a gente se acomoda na nossa condição como membro da igreja e acha que, tá tudo bem, eu estou indo à igreja, não estou fazendo nada de errado, então tá tudo bem. Mas, na verdade, a gente deixa, né, de receber algumas bênçãos que tem reservada para nós, porque a gente deixa de fazer algumas coisas que fazem parte, né, para nosso espírito ser fortalecido. Isso aí, Yasmin, obrigado, é isso mesmo. Muito bem, bem, bem colocado. A gente concluir essa parte, Juliana, pode ler para nós? Aqui em cima, né? É, Concluo minha mensagem com uma declaração profética verdadeiramente inspiradora do profeta Joseph Smith, feita perto do final de seu ministério, enquanto aguardava a segunda vinda de Jesus Cristo. Não prosseguiremos em tão grande causa, ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, e acrescento irmãs, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Disso preste um testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. isso, muito bem. Isso aí foi o que Joseph Smith declarou, né? E eu botei essa figura aí dos pioneiros, porque realmente o que eles são um exemplo para nós dessa determinação, dessas promessas que o profeta ele falou aí, né? Esse avante, prossigam, firmes, vão lá, não desistam, né? E vão com alegria. Então, hoje nós precisamos viver o Evangelho, a gente precisa seguir esse caminho dessa mesma forma que os pioneiros, quando eles receberam esse conselho, né? De ir avante. Então, é isso que nós fazemos todos os dias, quando nós levantamos, e a gente lembra que a gente fez convênios, e a gente sai de casa para a faculdade, para o trabalho, e a gente tem que saber quem nós somos, né? Saber quem nós somos. Então, isso é um grande conselho que eu acho que tem que, acho não, tenho certeza, que tem que estar dentro do nosso peito, né? E sempre eu gostaria de, de fazer o convite para vocês, que ao saírem de casa, sempre tenham isso em mente, né? Que vocês, a cada passo, vocês vão avante, assim como os pioneiros. Só que vocês são os pioneiros hoje. Vocês vão deixar, querendo ou não, vão deixar história, e já estão deixando história para as futuras gerações, né? Então, com essa parte eu finalizo, a gente finaliza essa primeira parábola, tá? Essa preparação, convite para vocês e eu continuarmos nos preparando para a segunda vinda. Que grandes dias ainda virão aí pela frente. Nós precisamos estar prontos, tá? E a gente vai tentar, vamos ver se a gente consegue, pelo nosso horário, falar sobre a semente que cresce sozinha, tá? Talvez eu e vocês, a gente já se sentiu em algum momento da nossa vida, ou em busca do nosso testemunho, ou sei lá, qualquer coisa. A gente
já deve ter se sentido sozinho, por alguma, sei lá, tomar uma decisão, a gente se sente sozinho. Então, pense nessa semente aí. De alguma forma, a gente precisa crescer. E quando eu lembro dessa essa passagem de Marcos 4, 26 e 29, eu gostaria também que vocês lembrassem do testemunho de vocês, porque ele é individual, então ele é uma semente individual. Nós precisamos fazer com que ela cresça. E o processo de uma semente germinar e crescer é isso aí. Vamos dar uma lida aqui. O que diz essa parábola? Vai lá, Yasmin. Você leu 26 e 27 e a Juliane leu 28 e 29. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Muito bem. É chegada aí a hora, né? E aí, ó, é isso que ele está falando nessa parábola. Jogou a semente, o homem jogou a semente, foi, e vai crescendo. Quando a espiga estiver tudo tranquilo, o que vai acontecer? Aí vem o homem com a foice e vai cortar e vai fazer o que tem que ser feito, né? Então é chegada a hora. Então essa parábola fala sobre isso. Pensando nela, ela me levou para esse discurso, né? O evangelho funciona para você? Ditef Uditoff falou, né? É maravilhoso. Foi esse lá em 2015, tá? Yasmin, você leu o amarelo para nós, por favor? Às vezes, a verdade pode parecer muito direta, muito evidente, tão simples a ponto de não apreciarmos seu grande valor. Assim, deixamos de lado o que já vivenciamos e conhecemos ser verdade para buscarmos informações mais complicadas ou misteriosas. Bem, viu? Isso aí, essa mensagem ela é focada nisso aí, a gente entender aí se o evangelho funciona para nós e se funciona onde está a verdade, porque uma hora na nossa vida a gente buscou essa verdade, né? Aí ele fala ali no verde, felizmente vamos aprender que quando corremos atrás de sombras, estamos buscando coisas que têm pouca substância e pouco valor. Então, eu sempre busco alertar alguns membros da igreja que têm procurado em outras fontes conhecer a verdade, eles têm se perdido e eles têm se tornado os maiores críticos da igreja hoje em dia, né? Viveram, passaram pelo templo, mas foram buscar outras fontes e se perderam, tá? Então é isso que a Digitop está falando aí. Então, quando se trata da verdade espiritual, como podemos saber que estamos no caminho certo, hein? Essa é uma pergunta que nós precisamos sempre ter em mente. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer, para a gente ter certeza disso, é fazermos as perguntas certas. Aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria que vocês pensassem, tá, Yasmin e Juliane? Minha vida tem significado? Eu creio em Deus? Eu creio que Deus me conhece e me ama? Olha só essa profundidade. Creio que Deus ouve e responde minhas orações? Sou realmente feliz? Essa aqui, sou realmente feliz, ela vai lá naquela primeira parábola lá do coração. O coração, ele responde. Você pode até tentar driblar aí o seu esposo, o seu bispo, o seu presidente de destaca, quem quer que seja, um amigo bem próximo, melhor amigo, sua melhor amiga, mas o coração você jamais consegue fazer essa falar para ele o que não seja a verdade, né? Talvez você não queira machucar aquela pessoa, a pessoa falar, você é feliz, sou feliz, sou feliz, sou feliz,
mas lá no íntimo você precisa, alguém não está fazendo exatamente o que, não está te deixando feliz, o teu parceiro, uma amiga te machucou e aí tu não quer machucar ela mais ainda, aí tu fala, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido, mas lá dentro você ainda não está resolvido. Então, sou realmente feliz? Pensem nisso. Meus esforços estão me levando a metas e valores mais elevados na minha vida? Depois eu vou deixar esse slide na nosso grupo, para que vocês possam ter isso sempre como âncora, para saber onde vocês estão espiritualmente, onde a verdade está. Tá? E aí, nesse meados de perguntas, as pessoas, né, eu e vocês, nós somos levados em busca da verdade, a gente vai atrás dela. Seja qual for o princípio, qual for a doutrina, alguém falou alguma coisa e você vai estudar e você vai buscar, né, para adquirir um testemunho. Foi assim que nós começamos a nossa trajetória na igreja, né? Quer seja conversa ou quer seja filhos já de pais conversos, né? Não importa, uma hora você vai ter que buscar a sua verdade, né? E o que é verdade? Doutrina e Convênios 93, lá 24 e 25 responde. Lê para a gente, Yasmin, por favor. Estamos bem em cima. Que é a verdade? Foi esta a tocante pergunta de Pilatos, governador romano, a Jesus, o acusado, que declarou: Para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Ó, isso que aconteceu lá. Então, foi aí que veio essa pergunta. O que é a verdade? Então, essa foi a ocasião. Tá? E aí Jesus Cristo falou o quê? Juliana, em João 18. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ó, eu e vocês, se tivermos certeza disso, a gente está ouvindo a voz do mestre. Daí ele faz essa afirmação. Todo aquele que é da verdade, ele vai ouvir a voz. Precisamos sempre estar alerta a isso. Yasmin, o que é a E a verdade? verdade é o conhecimento das coisas como são, como eram e como serão. E o que for mais ou o que for menos do que isso é o espírito daquele ser iníquo que desde o princípio foi mentiroso. Tá? Muito bem. Alguma pergunta sobre esse tópico aí? Bem claro, né? A verdade, ela não muda. Né? Se mudar algum ponto da verdade, aí Deus deixa de ser Deus. E aí a gente está numa situação, a gente vai ficar numa situação difícil, né? Então, que a gente possa estar atento a esses pontos importantes da doutrina. E aí eu levo vocês para novas reflexões, né? Que todos nós procuremos nos lugares certos. A gente sabe onde é esse lugar certo. Se a gente não souber, a gente precisa descobrir. Façamos as perguntas certas e sejamos ensinados pelo Espírito a conhecer a verdade. A promessa do Espírito nós já recebemos, né? Quando eu e vocês fomos batizados. Então, isso é uma coisa assim, um elo. Esqueci o nome que se dá para no português, mas é aquele que transmite e aquele que recebe. Existe uma palavra se alguém for bom de português aí, ajuda. Mas é o locutor, o receptor, uma coisa assim. Mas o mesmo espírito de quem ensina e de quem recebe, eles conseguem ser confirmados se um princípio é verdade ou não é. Não pode haver dúvida. Se houver dúvida, ela tem que ser sanada imediatamente. Tá? Porque se o espírito está ali naquela sala de aula ou naquele ambiente, ele vai confirmar a verdade para aquele que está recebendo. É unânime, é automático isso. Você vai sentir, né? E esse conselho nos céus, por onde nós passamos, ali foi nos falado várias verdades, né? E aí, o que nós precisamos fazer, Yasmin?
a parte de Deus e a nossa. Pode ler o amarelo? Cara, eu estou mastigando, mas somente Deus concede a bênção do crescimento espiritual, mas devemos fazer nossa parte em nutri-lo. Exatamente. Viu? Então, a parte de Deus, ela foi nos ensinada nesse conselho, onde foi abordado aquilo que nós precisávamos fazer, qual era a nossa condição, quais os riscos, mas também quais as promessas nós teríamos se aqui na Terra a gente fizesse tudo aquilo que a gente prometeu aí nesse conselho. Então, Deus vai conceder as bênçãos espirituais que eu e vocês precisamos. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Tá bom? Eu queria ter a oportunidade de ouvi-las muito mais ainda, mas infelizmente, por causa do nosso tempo, eu vou precisar encerrar, que são 19h02. Daqui a pouco tem a recuperação de sábado, né? Porque vocês talvez assistam, não sei. Mas eu queria prestar um testemunho para vocês de que esse crescimento espiritual de que nós falamos hoje na aula, que tem a ver com essas parábolas, essas duas parábolas, principalmente da semente. Gostaria que vocês lembrassem, né? Aqui, ó, da semente, né? Vocês são assim, uma sementinha que agora se germinou. Vocês hoje já são aquelas flores que o Senhor está ali agora moldando, e é o trabalho dele também de poldar a gente, nos ensinar, e a gente ficar melhor, a gente ficar mais bonito, mais belo. Então, mas a gente germinou como uma pequena semente também, né? O Evangelho foi nos dado. Então, eu sei muito disso. O Evangelho mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, né? E é a maior razão por que eu estou aqui. Sinceramente, eu queria dizer isso para vocês. A maior razão foi eu ver a mudança realmente dos meus pais. Então, as coisas que vieram depois disso, ou algumas decepções, assim, no decorrer dessa caminhada, não afetaram em nada, porque quando eu olho a mudança que houve na minha família, meus irmãos e meu pai, principalmente meu pai, foi uma coisa muito, muito, muito grandiosa para nós. Foi um impacto. Então, no Templo de São Paulo, a última vez que eu e meus irmãos nós conseguimos nos encontrar juntos, isso é um pouco difícil de acontecer, mas a gente teve a oportunidade de fazer isso alguns anos atrás. E lá no templo eu fiz uma promessa a eles e eles a mim, que a gente, tudo acontecesse o que fosse, mas a gente ia estar ali de pé se esforçando para a gente voltar para encontrar nossos pais, né? E quem sabe um dia agradecer aqueles dois missionários que tiveram a coragem e não desistiram dos dois. Então, disso eu presto meu testemunho, de que a semente, nós somos uma semente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.